este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agendas sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado para falar sobre os mais variados temas da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre ativismo ambiental e convidamos Sérgio Leitão, que é diretor de políticas públicas do Greenpeace. Obrigado, Sérgio, por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês por terem nos convidado. Sérgio, vamos começar explicando para as pessoas que nos assistem, antes de falarmos de ativismo ambiental, que é a pauta do programa, o que nós podemos entender por ambientalismo? Ambientalismo é, antes de tudo, a defesa da vida e a defesa de um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. O ambientalismo surge da preocupação com os efeitos nocivos, com os efeitos perversos que a ação do homem estava provocando sobre a terra que é necessária para a gente viver, para a gente morar, para a gente plantar, para a gente tirar os frutos que possam nos alimentar. E esses efeitos perversos estavam provocando aquilo que a gente convencionou chamar de poluição, ou seja, a sujeira dos rios, o ar da cidade sujo sem que a gente consiga respirar, ou seja, todos os efeitos que, de certo modo, são uma espécie de contraparte ou das consequências do progresso. Se o progresso é bom porque ele traz emprego, melhoria de vida, melhoria das condições econômicas, ele também traz esse lado ruim. E, portanto, o ambientalismo é a preocupação com esses efeitos negativos que podem sim ser solucionados desde que o homem tenha, primeiro, consciência que eles existem e a partir dessa conscientização, como esse programa justamente quer fazer, a gente possa agir sobre os problemas, sobre as causas, para dar conta das consequências. Sérgio, ainda falando sobre ambientalismo, né? Ele pode ser considerado um movimento homogêneo ou isso é impossível, devido às várias correntes que o integram? E mais, essa característica de várias correntes integrando, né, a mesma causa, isso é bom, é ruim, enfraquece ou fortalece o movimento? Eu acho que o ambientalismo, como todo movimento que busca melhorar determinados aspectos da vida do homem que são ruins, ele tem visões diferenciadas. Essas visões diferenciadas, num primeiro momento, elas são extremamente positivas, porque nada pior do que uma opinião uniforme. Se ela está errada, todos estarão errados e a causa não será vitoriosa. Portanto, essa mistura de visões, né, permite a construção de soluções mais duradouras, de soluções mais coerentes. O que a gente precisa evitar é que nós não sejamos, nós no movimento, maior do que a nossa causa. A causa nos é muito maior. A causa, nós pertencemos à causa e não a causa nos pertence. Portanto, o que a gente precisa procurar é fazer com que as nossas opiniões não evitem que nós possamos trabalhar juntos, que nós não sejamos tragados por aquele vírus do egoísmo de querer achar que cada um vai sozinho solucionar o problema. Não, são todas as organizações, todas as pessoas que vão, digamos assim, estabelecer esses passos fundamentais para a melhoria da vida no planeta. Perfeito, Sérgio. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Benchmark em Brasil, que é um selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores práticas. Empresas e gestores com boas práticas, o Benchmark em Brasil foi feito para vocês. Benchmark em Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkembrasil.com.br. Sérgio, esse é um programa que leva muita informação para as pessoas, tem muitos quadros, né? E um deles é o que eu vou chamar agora, que é o Minuto Cidadão. Traz informação do interesse do cidadão médio, porque cidadania também é sustentabilidade. Olá, você sabe como se define o orçamento dos estados? O orçamento é uma peça de planejamento público onde se define as prioridades que têm que ser realizadas pelos estados em benefício à comunidade. O orçamento
ele vem de uma tríade de planejamento público, de várias leis, que começa pelo PPA, que é uma lei macro, que engloba 4 anos de planejamento público, lei de diretrizes orçamentárias, e aí culmina na lei orçamentária anual, na LOA, onde estima-se a receita e fixa a despesa de tudo que vai ser realizado em gasto público e programas e ações do Estado por um período de 1 ano. O orçamento público ele é dividido em orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e orçamento de estados das empresas públicas. Por se tratar de uma lei, ela tem que ter aprovação na Casa Legislativa. No caso dos estados, quem aprova a lei orçamentária é a Assembleia Legislativa. E você, cidadão, também pode participar de todo esse processo de aprovação da lei orçamentária, indo numa audiência pública e dando sua opinião qual a necessidade da sua comunidade. Minuto Cidadão, levando informação até você. Eu estou entrevistando Sérgio Leitão, que é diretor de políticas públicas do Greenpeace. Estamos falando sobre ativismo ambiental. Sérgio, o que nós podemos entender por ativismo ambiental? A coragem de lutar para corrigir aquilo que está errado e que prejudica a nossa continuidade como espécie nesse planeta, que é uma espécie de morada que nos foi emprestada. Nós não estamos aqui como donos, nós não somos proprietários. Nós estamos aqui como uma espécie de pessoas que receberam o direito de viver num lugar tão bonito, tão belo, com praias maravilhosas, rios, a Amazônia, a própria Mata Atlântica, né, que na região sudeste do Brasil é tão maravilhosamente bela. E esse, digamos assim, empréstimo de moradia, tal como uma casa que nos deram o direito de passar um final de semana, a gente tem que dar uma única coisa em troca, é cuidar bem. Então esse ativismo é a coragem de denunciar aquilo que está errado, aquilo que a gente está fazendo que prejudica, que esse mesmo direito que a mim foi dado possa ser também transferido por mim para o meu filho e do meu filho para o meu neto. Portanto, esse é o ativismo. O ativismo é não se conformar com o que está errado, é o direito de querer falar e muitas vezes até falar alto, quando é preciso falar alto para que a gente possa ser ouvido. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre o Greenpeace, do qual você é diretor de políticas públicas, né? A história do Greenpeace, ela começa lá em 71 com um grupo de jornalistas, hippies, que você até pode contar um pouco melhor, saindo do Canadá e defendendo a causa dos testes nucleares que os Estados Unidos queria fazer em uma determinada ilha, e começou o primeiro ativismo do Greenpeace. Mas o primeiro registro histórico de ativismo ambiental que nós temos no mundo seria esse, ou tem histórias anteriores a este fato? O movimento ambientalista ele começa a se organizar a partir da denúncia final dos anos 50, dos efeitos dos chamados agrotóxicos, que são os venenos utilizados para proteger as plantas das chamadas pragas, que começaram a ser utilizados numa escala tal que, ao invés de uma solução, passou a ser um problema. Ele estava matando os insetos, mas começaram a matar também as pessoas. Então você tem aí a primeira grande organização de denúncias contra esses malefícios, esses efeitos perversos do progresso não devidamente avaliado. O Greenpeace surge, como você tão bem disse, a partir dessa denúncia contra os testes nucleares, porque a arma atômica ela é uma espécie de, digamos assim, de armamento que coloca em risco toda a humanidade, ou seja, a gente pode, apertando um único botão, ser o agente de toda a destruição da vida na Terra. E se organizou a partir disso para pedir o fim da energia nuclear, que é uma energia em função dos seus efeitos quando há um acidente, que elimina todas as vantagens. A gente viu, né, nós estamos neste ano de 2013, infelizmente, marcando a passagem dos 2 anos do acidente de Fukushima no Japão, que vai passar ainda milhares de anos até que todos os efeitos daquele acidente possam ser varridos da face da Terra, e que deixou um custo para o povo japonês enorme, não só em sofrimento, mas também em custos financeiros. Então o Greenpeace nasce e se consolida como uma organização preocupada em denunciar os efeitos
das atividades industriais, do armamentismo e que hoje se coloca de uma forma muito vigorosa aqui no Brasil para denunciar aquilo que se faz de ruim em relação à floresta amazônica. Perfeito. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Publicações. O Instituto Mais, ele tem por vocação compartilhar conhecimento e tem muitos livros, revistas, e-books, que fica disponível no site para free download, outros podem ser adquiridos e outros ainda distribuímos gratuitamente nos eventos que realizamos. É leitura obrigatória para quem trabalha ou se interessa pelo tema sustentabilidade. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Sérgio, esse é um programa que leva muita informação para as pessoas que nos assistem. E nós temos alguns quadros com dicas e informações. E o próximo, ele fala sobre bem-estar e saúde, que é o Minuto Saúde. Vamos ver a dica de hoje do Minuto Saúde. O Minuto Saúde de hoje vai dar dicas de como liberar o seu estresse durante a rotina do seu dia a dia e ainda melhorar a sua qualidade de vida. A primeira dica é respirar profundamente. Esse ato tão simples, mas que muita gente se esquece, ajuda a aliviar o corpo da tensão do dia a dia, diminuindo o estresse. Coma devagar, não se empanturre. Faça suas alimentações nos horários corretos e evite comer coisas gordurosas. Se for comer, que seja uma exceção. Alimente-se sempre de óleos vegetais de preferência. A última dica é usar o transporte coletivo. Use o ônibus, o metrô e até mesmo a bicicleta para ir da sua casa ao seu trabalho. Você evita a poluição e melhora a sua atividade física. Lembre-se, uma vida sustentável é uma vida bem cuidada. Até a próxima! Eu estou entrevistando o Sérgio Leitão, que é o diretor de políticas públicas do Greenpeace. Estamos falando sobre ativismo ambiental. Como é o modus operandi do ativismo ambiental mundial, né? Tem alguma característica especial que você possa falar? E mais, nós temos um ativismo de resultados? A primeira grande característica é a não violência. Existe uma forte convicção de que você precisa constranger eticamente quem está fazendo o errado, quem está ferindo a natureza, quem está destruindo e eliminando a possibilidade de reprodução da vida na Terra. Mas tudo isso com um limite muito claramente estabelecido, o da não violência, porque todos esses movimentos de ativismo ambiental têm como grande inspirador Gandhi, né, que na sua luta pela independência da Índia sempre dizia que jamais nós poderíamos partir para a lei de Talião, que é aquela coisa que fala, né, dente por dente, olho por olho, porque se fosse assim, todos nós acabaríamos cegos, porque um que foi cegado vai querer cegar o outro. Então esta postura ela é muito forte dentro do Greenpeace como uma orientação básica. A segunda questão é a independência. Nós não aceitamos dinheiro de partidos políticos, de empresas ou de governos. Nossa única, digamos assim, ligação e dependência é do cidadão que contribui com os seus recursos para a nossa sobrevivência, para os nossos trabalhos. Isso nos dá a garantia de que a gente pode falar com convicção e se fala elogiando, fala porque acredita e se fala criticando, fala porque merece. Isso é a segunda grande questão. E esse ativismo de resultados, me parece que ele não pode ficar, digamos assim, caracterizado dentro daquilo que o Greenpeace faz ou que outras organizações fazem, justamente porque a sociedade e a população consegue rapidamente separar quem tem essas cláusulas que orientam o seu trabalho, ou seja, a independência financeira ou a dependência só da sociedade, a não violência e o compromisso muito forte com a verdade,
daqueles que muitas vezes, em função de um tema aparecer mais numa determinada situação com maior força, quererem tirar proveito disso, justamente para colherem um resultado mais rápido. Nesse sentido, o Greenpeace é uma instituição que tem um posicionamento que é amplamente respeitado, o que se verifica em função de que ele tem 3 milhões de associados no mundo inteiro. Essa é a garantia ou o nosso selo de qualidade, a nossa certificação. Perfeito. Já que você falou desses 3 milhões de associados pelo mundo, qual que é o perfil do ativista ambiental, né? Que seguramente todos são ou se fazem representar por esse ativismo, né? É mais a ala jovem, mais o adulto, mais o homem, mais a mulher? Tem alguma característica especial desse perfil de público do ativista ambiental? O ativista do Greenpeace, ele surpreende, porque nós temos pessoas que são ativistas e voluntárias e, portanto, dedicam seus finais de semana para participar das nossas atividades, que são pessoas com aproximadamente 60, 65 anos, profissionais já solidificados nos seus meios de profissionais e que querem fazer parte de um movimento sério, né, em defesa da vida no planeta. E isso meio que retroalimenta ou alimenta mutuamente o jovem. E o jovem alimenta essa pessoa mais, digamos assim, da melhor idade, como a gente hoje tão bem diz, a participar. Então, eu acho que a organização acaba, pela sua seriedade, fazendo justamente essa atração, não só do público jovem, na faixa dos 18, 20 anos, aos chamados de meia idade, como também o pessoal que já está na melhor idade. Ou seja, o Greenpeace atrai diferentes públicos de diferentes faixas de renda, né? E isso é fundamental no momento em que a gente precisa tão fortemente voltar a ter as pessoas participando da vida política, sendo ativistas, independente de qual seja a causa, se é a causa, digamos, ambiental, se é a causa social, mas as pessoas fazendo parte, porque quando a gente, digamos assim, abandona a vida política, a gente deixa a política na mão, né, daqueles que não necessariamente querem fazer o melhor pela sociedade, mas por gostarem desta política, acabam representando a sociedade. Portanto, este movimento de participação que o Greenpeace propicia, ele é fundamental, porque a gente quer que outras organizações também possam fazer. Quanto mais participação, melhor para a sociedade. Sem dúvida, a mobilização, ela é um exercício político, né? Ela é uma atividade política. Exatamente. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Cultura de Sustentabilidade, que é um projeto incentivado que faz a conexão da arte com a sustentabilidade. Empresas que querem se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade, esta é a hora. Sérgio, como eu te disse, esse é um programa que leva muita informação, a gente tem muitos quadros que vai passando durante aqui a nossa entrevista. O próximo é um quadro de educação ambiental, chama-se Virando do Avesso, que ensina as pessoas a transformarem um novo produto aquilo que seria descartado. Vamos assistir às dicas do Virando do Avesso.
maiores conquistas mundiais, né, do ativismo ambiental? Eu acho que a primeira grande conquista é a consciência de que temos um problema e precisamos resolver. Ou seja, que não é possível a gente continuar expandindo o uso desse planeta chamado Terra sem se preocupar com as consequências. Ou seja, essa expansão tem limites que estão claramente hoje definidos em função, inclusive, desse problema gravíssimo, que é o problema do aquecimento global, que provoca as mudanças climáticas, que faz com que o clima na Terra tenha, como o povo tão bem diz na rua, ficado doido, né? A segunda questão é criar a consciência de que a gente precisa, então, buscar soluções. A gente precisa, para garantir a nossa continuidade na Terra, precisa buscar soluções. E a terceira é que nós fomos construindo leis no Brasil, no mundo inteiro, para dar conta das dimensões desse problema das agressões ao planeta Terra. Então, essas três questões, a consciência do problema, a organização de uma legislação poderosa no mundo inteiro para combater isso, e essa capacidade de entender que o planeta não é, digamos assim, uma coisa que não tem fim, ele tem uma capacidade muito grande, mas ele em determinado momento não aguenta que a gente o puxe, né, como se ele fosse um elástico que não esgarça, é a grande conquista que nos permite, a partir dessas três condições, conversar com as pessoas, conversar com as empresas, conversar com os governos, com os políticos, para responder uma questão muito simples, ou uma pergunta muito simples: o que vamos fazer para que a gente garanta a continuidade da espécie humana no planeta Terra? Perfeito. Então, traduzindo, a grande conquista seria a consciência e a mobilização, né? Eu acho que a consciência, porque quando você está consciente de um problema, você deve se mobilizar para resolvê-lo. É o que faz a gente, digamos assim, levantar da cadeira e buscar a solução aonde ela esteja. Perfeito. E aqui no Brasil, como que está o ativismo ambiental aqui no Brasil? Qual que é a performance desse ativismo? Esse ativismo está sendo renovado porque existe hoje uma série de novos grupos que, mobilizados em função da internet, procuram, digamos assim, traduzir essa preocupação ambiental para um público jovem, né, mobilizado, com uma pegada extremamente audaciosa no sentido de utilizar as novas ferramentas tecnológicas que a internet trouxe e permitiu, e que, portanto, vai fazer a renovação, ou seja, existe um ciclo natural de substituição das pessoas, e isso permite a gente vislumbrar, entender que é esse movimento novo que está se renovando que vai garantir que as novas questões que estão surgindo, que o mundo não para de trazer novos desafios, terão as pessoas que procurarão explicar, tal como aqueles que fundaram o Greenpeace na década de 70 o fizeram. Exatamente, eram jovens naquela época. Eram jovens também. Continuaram jovens, né? Mas muitas vezes a juventude, ela passa para dentro de nós, está na nossa cabeça e não necessariamente na nossa pele. Exatamente. Faz parte. E é muito interessante que o próximo quadro que eu vou chamar é o Pegada Jovem. Nós vamos até as ruas perguntar ao jovem o que ele pensa sobre o tema que nós estamos debatendo aqui em estúdio. Então vamos ver o que o jovem pensa sobre ativismo ambiental. Militância, luta, oposição, ação direta em prol das causas ambientais. Ou em oposição a questões ou atitudes que agridam o meio ambiente. Será que os jovens de São Paulo conhecem sobre ativismo ambiental? Será que a gente vai encontrar algum ativista por aqui? Vamos lá? Samuel, o que você sabe sobre ativismo ambiental? Eu sei que é aquela coisa de, sustentabilidade. Ativismo ambiental é tomar conta do ambiente, assim. Eu participo de um coletivo do Fora do Eixo, onde a gente desenvolve alguns projetos de ativismo ambiental, com atividade ambiental. Não. Nunca ouviu falar no Greenpeace? Greenpeace já. Stephanie, você já ouviu falar em ativismo ambiental? Já. O que é? É pessoas que lutam por uma causa mais liberal, mais ambiental. Não, tenho uma mínima ideia, mas não sei dizer ao certo não o que é não. Isadora, você já ouviu falar em ativismo ambiental? Já.
Não. Já ouvi falar. Já mais o clichê da mídia, principalmente. E você acha que ações, assim, para ajudar o meio ambiente são importantes? São. Eu fazia graduação de gestão ambiental, mas eu larguei, mas eu tenho essa consciência, né? Eu acho que no momento que a gente vive no mundo hoje, acho que a política pública mais honesta que existe para o povo, o meio de buscar as coisas por qual o povo realmente consegue, eu acho que é através do ativismo, ou seja cultural, ou seja ambiental, ou seja o que for, através das mobilizações. Sim, porque o mundo está cada vez mais poluído e sujo e tem pessoas que estão tentando mudar isso, então é importante, né? Sim, eu acho que é direito de todo mundo, né? Que o problema do meio ambiente é a questão de que eles querem privatizar o meio ambiente, né? Querem, igual uma terra, quer pegar e quer privatizar, mas na verdade a terra é de todo mundo. Quem é dono do planeta? Ninguém criou o planeta. Se existe um dono do planeta é Deus e não a gente, né? E eu acho que o grande problema está isso, eu acho que está certo, cada um tem seu direito, né? Se acha que aquilo... Eu também acho que o planeta é de todo mundo, né? Então tem gente que privatiza isso e aí tem essas manifestações, eu acho interessante. Eu acho legal brigar por esse direito, né? Sim, são importantes, claro, até porque poucas pessoas têm consciência das causas ambientais. O Greenpeace, que eu lembro, tem muita ação de alto impacto midiático, que é para ter o awareness do pessoal. Então, por exemplo, acho que essa semana eu vi da Austrália, que eles fizeram propaganda meio imitando as propagandas da Coca-Cola, e depois mostraram um monte de pomba morrendo, que eram as pombas comendo a parte de plástico, e era para conscientizar as pessoas. Como é que a propaganda pode ser enganosa para passar uma imagem que não condiz com a realidade da marca, por exemplo. Sim, até a cidade que a gente vive, né, São Paulo, enfim, geração de poluição, de lixo urbano, então acho que pelo menos que cada pessoa tenha alguma consciência disso, qualquer iniciativa é válida, importante. Como eu disse, Sérgio, é um programa que leva muita informação para as pessoas, né? E nós temos o Agenda, que dá dicas de eventos sobre sustentabilidade que acontecem durante a semana e mesmo eventos que já foram realizados e que o canal E+ esteve presente cobrindo. Vamos ver a agenda da semana. Entrevistando Sérgio Leitão, que é diretor de políticas públicas do Greenpeace. Estamos falando sobre ativismo ambiental. Sérgio, qual que é a relação que você faz entre educação e ativismo? A educação ela é fundamental para que a gente possa adquirir a capacidade de ler o que está acontecendo. E a partir dessa leitura, que não é só aquele exercício que a gente chama mecânico, não de ler, né, mas de compreender, para que a gente não seja aquilo que tecnicamente se chama do analfabeto funcional, né, a gente consegue então estabelecer relações entre as causas e as consequências. Ou seja, se eu consigo compreender que o excesso de carros que hoje existe na cidade de São Paulo é prejudicial em função da poluição que isso provoca e que isso faz com que o meu pulmão, né, por respirar mais poluentes, vai acabar por me levar a uma fila de um hospital ou ao meu filho recém-nascido numa madrugada fria, né, do inverno aqui na cidade. Essas conexões que eu estabeleci entre aumento da frota, a emissão dos poluentes, o aumento das pessoas na fila do hospital, me faz pensar que talvez a necessária solução para isso seja uma maior e uma melhor oferta de transporte público. Porque se eu tenho um bom transporte público, não tem por que eu querer ir a algum lugar utilizando um carro
onde muitas vezes eu vou ficar 1h30 presa num engarrafamento. Esse carro custa muito caro, eu preciso movimentar um volume de capital que é imenso, né? Eu preciso gastar todo mês com a manutenção e muitas vezes eu sequer me dou conta de que se eu não gastar numa cidade como São Paulo mais do que R$1.000 por mês, né, de táxi, sequer compensaria eu ter um carro próprio, né? Ainda mais se eu fizer essa conta traduzindo isso, né, para o custo de um bilhete de metrô, que é R$3, né, para fazer uma viagem. Então, essas conexões me fariam dizer o seguinte: eu preciso então apoiar mais e melhores transportes públicos na cidade. Eu preciso perguntar para o prefeito Haddad ou para o governador Alckmin por que ao invés de alargar uma avenida, né, eles não retiram o espaço justamente do estacionamento dos carros e permitem que ciclovias sejam construídas para que as pessoas possam andar por toda a região de um bairro da cidade, permitindo que as pessoas, até para trajetos pequenos, dispensem o uso do carro, ou para trajetos maiores. E, portanto, isso é fazendo com que as pessoas se mobilizem. Então, acho que a educação, ela te dá a capacidade de, em razão dessa massa imensa de informações que as pessoas têm hoje em função da internet, elas não só consigam receber este volume de informação, mas fazer aquilo que é fundamental, a conexão das informações. É essa conexão das informações que permite uma leitura, ao final uma conclusão, e esta conclusão pode nos induzir a nos transformarmos em seres políticos, em ativistas que sabem a quem devem cobrar, mas também ter consciência, inclusive, daquilo que deve ser a nossa própria responsabilidade, para que a gente também não seja um ser que só acredite que o inferno é os outros, ou seja, eu só tenho que cobrar, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nenhuma participação para dar. O ativista, aquele que mobiliza, ele pergunta o que o outro pode fazer, mas ele, em primeiro lugar, procura responder também qual será a participação dele. Quer dizer, fundamental a relação entre educação e ativismo, educação ambiental e ativismo ambiental. Exatamente. Fundamental. Sérgio, quais são os principais causas ou temas que o Greenpeace aqui no Brasil está trabalhando nesse momento? A primeira, como eu coloquei, tem a ver com transporte. A melhoria do transporte público é fundamental porque isso significa diminuição da poluição, diminuição daquilo que a gente chama de emissões dos chamados gases de efeito estufa, que é o que provoca a mudança climática, o aquecimento global. A segunda questão é a melhoria e a renovação das nossas fontes de energia. O Brasil é um país que tem uma imensa disponibilidade de sol, tem uma imensa capacidade de produção de energia a partir dos ventos, que é a chamada energia eólica, e a gente vê e ouve o governo falando que vai utilizar usinas térmicas que são movidas ou a energia nuclear ou queimando óleo diesel, que são altamente poluentes, porque o governo não consegue abrir a janela e ver a brisa que bate na sua face e não ver o sol que faz brilhar a sua pele. Portanto, a energia está aí, ela foi dada por Deus, não precisa pagar nenhuma tarifa, basta a gente incentivar as nossas indústrias a produzirem os equipamentos que permitem a conversão dessas fontes naturais em energia. E a terceira é a causa de pedir para o povo brasileiro nos apoiar a ter um projeto de lei apresentado ao Congresso Nacional zerando o desmatamento na Amazônia. O Brasil é um país que já desmatou demais, nós temos aqui o exemplo da Mata Atlântica, que já foi praticamente toda ela dizimada, cortada, e queremos repetir o mesmo erro na Amazônia. E o que a gente está dizendo o Brasil já tem tanta área desmatada, tanta, que ela permite, com tecnologia, que a gente possa dobrar a nossa produção agrícola, manter o Brasil como o país mais forte em termos de produção de alimentos e, ao mesmo tempo, mantendo a Amazônia preservada. O que não significa que isso não poderá ser destinado para a produção de divisas econômicas, de resultados econômicos, porque o Brasil tem um déficit muito grande
de produção de madeira, que é a partir daquilo que se chama do manejo florestal sustentável, que é, para cada árvore que eu corto, eu planto uma nova, e assim eu vou fazendo uma espécie de renovação permanente, de modo que para cada árvore cortada eu tenho uma outra plantada, o que evitaria, né, a perda definitiva da floresta. Portanto, essas três causas, menos carros na cidade, mais e melhores transportes públicos, novas energias renováveis, solar e eólica dos ventos, e o fim do desmatamento, são as três causas do Greenpeace hoje no Brasil. Sérgio, esse é um assunto fascinante, ativismo ambiental, mas infelizmente estamos chegando ao final da entrevista. Eu vou pedir que você então deixe suas palavras finais para aqueles que estão nos assistindo. A palavra final, as palavras finais, é uma palavra de esperança. Eu acho que o Brasil é um país que deu uma amostra muito grande de que o meio ambiente é importante na vida das pessoas. Nós fizemos ótimas leis de proteção da natureza. E o que nós temos agora é uma espécie de tentativa por parte de alguns setores de modificar todo esse conjunto de medidas que fizeram a proteção do meio ambiente avançar. Então, estão querendo mexer nas leis de proteção da natureza. E é preciso que a sociedade se mobilize para evitar que isso aconteça, porque o Brasil é o único país no mundo que pode dar um exemplo maravilhoso, um exemplo que seria, digamos assim, quase que inigualável, de que a gente pode produzir, ser um país economicamente forte, com emprego para os nossos filhos, com um aumento da renda que é tão necessária para a melhoria da vida de cada um, sem que isso signifique a destruição do meio ambiente. Portanto, zerar o desmatamento na Amazônia, preservar a Amazônia, pode ser feito com a produção de alimentos e com o Brasil gerando energia a partir dessas fontes que são, digamos assim, fartamente existentes no nosso Brasil, como o sol, como o vento. Portanto, se a gente pode fazer o ótimo ser amigo do bom, o que é muito difícil muitas vezes, não tem por que a gente não aproveitar essa oportunidade. Então, né, a quem está nos assistindo, o jovem, a dona de casa, né, os homens, vamos criar essa consciência de que o Brasil pode sim ser um país diferente, porque aqui meio ambiente não precisa ser inimigo. Eu agradeço muito a sua participação, a sua presença, compartilhando seu conhecimento, a sua visão sobre esse tema tão importante, com aqueles que nos assistem. E agradeço também você, internauta, e convido para o nosso próximo programa, sempre às quartas-feiras, às 14h30, trazendo um tema atual e relevante. Eu espero vocês. Até lá!